A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e amigos, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 11 da nossa revista Betel Dominical, a Páscoa Desejada. Esta revista ela é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, que é o presidente da Adebras e diretor executivo da editora Betel. Os objetivos desta lição são: primeiro, explicar a instituição da Páscoa. Segundo, mostrar os preparativos para a última Páscoa. E terceiro, entender como a Páscoa judaica ganhou um novo sentido em Jesus. Os textos de referência estão em Lucas, capítulo 22, versículo 17 a 20. Professor, não esqueça do motivo de oração. Ore pela comunhão e unidade do corpo de Cristo. A Páscoa que antecedeu o padecimento de Cristo foi um momento repleto de significados e revelações que devem continuar impactando a igreja até que ele venha. Ponto 1. A tradição pascual, Êxodo 12, 1 a 28. A primeira Páscoa foi ordenada por Deus aos hebreus por ocasião da saída do Egito. Ela era comemorada com pães asmos, ou seja, pães que não contêm fermento, e dela fazia parte um cordeiro por família. O sangue do cordeiro era aspergido nos umbrais das entradas das casas hebreias. A Páscoa no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. O objetivo central da celebração da Páscoa, ano após ano, era para os israelitas não esquecer da libertação efetuada por Deus. E o Cordeiro Pascual era um tipo de Cristo Jesus. Um animal, ou seja, o Cordeiro Pascual, representa a libertação de um cativeiro humano, o egípcio. Jesus, porém, o Messias sofredor, representa a libertação total e definitiva do poder do pecado e do cativeiro das trevas. Os preparativos para este evento contavam com algumas coisas. Por exemplo, manutenção das estradas que davam acesso a Jerusalém. Os túmulos à beira das estradas eram repintados para que não fossem tocados. As estalagens, elas eram preparadas de modo a receber muitas pessoas. Por quê? Porque a cidade ficava apinhada de gente. E a guarda romana recebia reforço para manter a segurança e a boa ordem na cidade durante o evento. Ponto 2. Momentos que anteciparam a Páscoa. Alguns momentos aí foram importantes na antecipação desse momento pascual. Primeiro, eles tinham oportunidade para prender Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os escribas buscavam continuamente uma oportunidade de prender Jesus, e esta era uma delas. Mas mesmo sabendo que corria perigo, Jesus continuava ensinando todas as manhãs no templo e a sua notoriedade incomodava muitos. E inesperadamente, meus irmãos, olha quem entra em cena: Judas Iscariotes. E a Bíblia explica como isso aconteceu. Entrou, porém, Satanás em Judas, Lucas 22, 3. A participação desse cidadão, que era um dos 12, apressou a execução do plano diabólico, que era matar Jesus. Mas Jesus tinha algo interessante, importante: resiliência. Ele era resiliente, né? Aproveitando que Jerusalém estava completamente lotada, era uma ocasião que o povo tinha para ir ao templo, para orar e receber instruções espirituais. Lá estava Jesus. Após a purificação do templo, Lucas 19, 47 e 48, Jesus dedica seus últimos dias de liberdade ensinando o povo. Por que ele agia assim? Porque ele era movido pela convicção da sua missão. Como eu disse, meus amigos, Jerusalém estava completamente lotada, e demonstrando segurança e tranquilidade em estar em Jerusalém, mesmo sabendo que corria o risco de ser preso, Jesus disse assim a Pedro e a João:
Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Lucas 22, 8. Ponto 3. A Páscoa desejada. A última Páscoa de Jesus com os seus discípulos precedeu o sacrifício que ele faria na cruz do Calvário. Foi a mais desejada por ele e, como veremos a seguir, ganharia um novo e mais completo sentido. Deus disse assim a Moisés e Arão que o pão a ser comido na Páscoa pela congregação de Israel teria que ser um pão sem fermento. Olha só o texto. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 2, 8. Como eles deveriam estar diante da mesa? Assim, pois, a comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, a comereis, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Oh, que coisa maravilhosa, meus queridos irmãos, observar essa relação entre a Páscoa e a ceia do Senhor, que agora ganha um novo significado. Qual é o novo significado do pão? Olha só o que diz o texto. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 14, 15 e 19. E o vinho, meus irmãos? Qual o novo significado? O próprio Senhor estabeleceu o significado ao tomar o cálice. É o Novo Testamento no meu sangue. Lucas 22, 20. Ele fez a associação entre o vinho e o seu sangue que seria derramado, afirmando o estabelecimento de um novo concerto, conforme Hebreus 8, 13, 9 e 15, que já havia sido predito por Jeremias 31, 31. Segundo Craig Crane, ao participarmos do cálice, participamos pela fé dos benefícios oriundos do sangue de Cristo derramado, perdão, purificação e aliança com Deus, mas também é uma honra e responsabilidade. É possível que os discípulos não compreenderam plenamente o que significava a participação deles naquela celebração repleta de significado. Mas nós, meus irmãos, graças a Deus, nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos o Espírito Santo em nós e uma história de mais de 2000 anos desde o Pentecoste. Eu concluo com esta pergunta: temos discernido o que significa participar da ceia do Senhor? Meus irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Assim, na nova aliança, a igreja tem o dever de celebrar a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa, até que ele venha e nos conduza à participação das bodas do Cordeiro. Na próxima semana estudaremos a lição número 12 da nossa revista Betel Dominical, a crucificação mais impactante do mundo. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.